Estamos aqui mais amém, para darmos continuidade à nossa live 4 e hoje a parte 2, né, desse estudo que tem sido baseado em cima do livro Caçadores de Deus, de Tommy Tenney, não é mesmo? E a participação de vocês é muito importante, tanto para compartilhar como para comentar aqui, né, qual a sua opinião, né, o que Deus está falando com você a respeito, né, de todo esse trabalho que está sendo trazido aqui com o único intuito de levar a verdade ao povo. Através dessa obra, através da palavra de Deus e dessa obra literária de Tommy Tenney, que são experiências que ele teve. E Deus tocou muito meu coração a respeito de trazer, né, esse estudo, como diversas vezes eu já trouxe estudos aqui de outros livros. Amém? Mas para a gente dar início, eu gostaria de orar, né, orar com você, para que o Senhor venha abençoar, né, mais essa parte dessa jornada incrível, Caçadores de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, todos reunidos em teu nome, primeiramente para te agradecermos. Pedimos perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar conosco através desta live, através deste trabalho, através da tua palavra, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Grandes são os desafios que todo o povo enfrenta, mesmo aqueles que conhecem a Deus como os que não conhecem. Principalmente os que não conhecem, porque como nós dizemos, já é tão difícil com Jesus, né? Sem Jesus é pior ainda, né? Difícil, é desafiador, né? E todas essas lives que a gente tem aqui trazido, né, para vocês, sempre nós falamos sobre o arrependimento. Não tem como ver a glória de Deus se nós não nos arrependermos daquilo que nós fizemos. Então, todo tempo vocês vão ouvir isso. E na última live, né, eu terminei mais ou menos aqui nesse trecho, né, que quanto mais arrependimento, e aí falamos muito sobre morte, morte do eu, né, morte de nós mesmos, do nosso orgulho, das nossas cismas, das nossas teimosias, é a morte de nós para que Jesus viva em nós. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente fala muito sobre isso, né? Então, quanto mais arrependimento diante de Deus, mais próximo Ele pode se achegar de nós. Por quê? A presença de Deus, ela é tão impactante, ela é tão marcante para a gente, que o pecado que, né, que habita em nós, a carne, ela impede que a gente veja com perfeição, né, o Senhor. Então é por isso que Jesus falou para nós e fala várias vezes, olha, larga tudo isso que te atrapalha, que te impede de ver a glória, né? Em outras palavras, é isso que ele fala. E vem até mim, quer dizer, então nós precisamos o quê? Ter sede e fome do Senhor, que ele vai saciar a nossa sede e a nossa fome e nunca mais seremos necessitados. Aleluia, glória a Deus. Então, o objetivo de Deus sempre foi ter essa íntima comunhão com a gente, né? Então, se você levantou já um propósito de oração e todos os dias tem aquele momento de encontro com Deus, saiba que Ele está ali, né, te esperando, como Ele sempre fez desde o início e fazia com Adão, né, e Eva, e aconteceu tudo o que aconteceu, e ainda assim o Senhor
se permanecer o quê? Cuidando, zelando, né? Por isso que às vezes a gente vê pessoas tão rebeldes, tão arredias, né? Ou a voltar para Jesus, ou a se entregar a Jesus. E aí, né? Ai, Senhor, só Deus, né? Na vida dessa pessoa, realmente só Deus. Ele ainda assim guarda. E quando a gente se levanta num propósito, ele ama, né? Os filhos que buscam ele, né? Que tem sede dele. E ele está ali. Então é o desejo do coração de Deus estar em comunhão conosco. Nós precisamos buscar essa comunhão. Na verdade, o Tommy, nesse livro, ele fala que essa comunhão é a coroa da criação, né? E é bíblico, não é mesmo? A gente já vai chegar mais nas citações bíblicas, tá bom? E aí você vai conectar melhor. Tá? Deus, ele não pode se aproximar da carne, né? Por quê? Porque ela exala o cheiro do mundo. Então, por isso que já foi citado aqui nos outros capítulos, né? Esse é o capítulo 4, né? Que para o sacerdote, quando ele entra no tabernáculo, entrava, né? No tabernáculo e tinha toda aquela preparação e o incenso e tudo mais. E aí também foi citado a situação de Esther, que ficou 1 ano tomando banho de perfume, né? Chega a ser engraçado, né? Meu Deus do céu, né? Mas ela precisou ficar 1 ano tomando banho de perfume para entrar na presença do rei. Olha como a mensagem do livro de Esther é profunda, tá? Então, para ela entrar na presença do rei, ela precisou ficar 1 ano se perfumando, né? E era assim, né? Por quê? Porque o rei, ele merecia aquilo, né? E ela precisava se purificar. Então, transportando para a nossa vida espiritual para com Deus, é isso. E qual é o perfume que nós temos exalado? Qual é o perfume que você tem exalado para o Senhor? Qual é o perfume que eu exalo para o Senhor? Não é mesmo? E as mulheres são. Hoje os homens também. Na verdade, eu acho que os homens sempre foram assim também, né? Mas a mulher ela é vista como, né, mais vaidosa, né? Gosta de estar cheirosa, né? E, né, o ramo de perfumes no mercado é uma coisa incrível, né? E é um querendo imitar o outro. E existe uma gama imensa de perfumes, não é? Né? E a gente vai e escolhe aquele que mais nos agrada. E aí eu fico pensando, agora é ao vivo, hein, que eu tô aqui, tá? Bom dia aí para Flávia que tá chegando, né? E todos que estão aí assistindo, né? Eu tô aqui pensando que é o Espírito Santo falando. Às vezes não, a gente compra um perfume que seja agradável a nós, não é mesmo? Na nossa vida espiritual, o perfume que a gente tem que usar tem que ser agradável a Deus. Porque geralmente o perfume que agrada a Deus não nos agrada. Por quê? Porque o que agrada ao Senhor é o cheiro da nossa carne, né, dos pecados queimando. Esse é o cheiro que agrada a Deus. E pra gente é ruim. Por quê? Porque está queimando a nossa carne. Forte, né? Glória a Deus. Então, a gente, na nossa carne, nós queremos evitar o arrependimento, porque o arrependimento gera um perfume agradável a Deus e desagradável para nós, né? Muito desagradável, porque dói. Por isso que quando a glória de Deus se estabelece num lugar, as pessoas ficam esperando, e alegria e regozijo. Gente, a glória de Deus num lugar, ela gera constrangimento, porque nós não nos sentimos merecedores, porque nós estamos ainda na carne. Entende? Faz sentido para você? Escreve aí se faz sentido, né? Faz sentido isso? Então, o arrependimento, ele
a gente quer evitar o arrependimento. Por quê? Porque a gente não gosta de sentir o cheiro da morte. Porque todo aquele que se arrepende morre para o mundo e causa um cheiro desagradável. Entendeu? Né? Bom dia, Lúcia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E aí ele chega numa parte interessante porque ele começa a associar a questão do culto, porque a gente busca a glória de Deus e deve ser assim 24 horas, né? E tem que ser 24 horas. Nós devemos viver para buscar a glória de Deus. Amém? Né? Faz muito sentido, Lúcia, né? A Flávia falou sim, né? Então nós passamos, né? Nós deveríamos passar 24 horas buscando a glória de Deus. Mas, como seres ritualistas, né? A gente acaba se apegando a rituais, a rotinas, né? Alguns perfis, né? Quem não sabe, eu sou analista, né? E tem perfis que gostam mais de tudo regradinho, rotininha, né? Tem outros perfis que não, né? Que são os perfis que mais às vezes se atrasa, fica com o dia meio bagunçado, porque o perfil da pessoa é um perfil que ela não é tão rotineira, porém, ela também se apega a alguns rituais. E aí a gente acabou ritualizando as coisas. E o culto de adoração a Deus pode acabar se tornando um grande ritual, né? Quando o povo lá no Antigo Testamento fazia todo aquele esquema de uma vez por ano, lá no Antigo Testamento, tá? Uma vez por ano ia no templo, que era o tabernáculo, ia lá, fazia suas ofertas, dizimava, fazia os seus sacrifícios e tudo mais, né? Eles também ritualizavam, tanto é que quando chega em Jesus, é a gota d'água, né? Que é quando Jesus fica muito bravo e derruba todas aquelas barracas que ganhavam dinheiro, né? Vendendo animaizinhos para o sacrifício. A gente fala animaizinhos que hoje para nós é que dó, né? Mas na época fazia esse sacrifício, né? E Jesus veio naquela época para mostrar que o sacrifício, o último sacrifício era ele, né? E não precisaria mais fazer isso. Então, em ato profético e de repreensão, ele derruba tudo aquilo porque o povo estava ritualizando, né? Então, entre aspas, eles estavam, nem entre aspas, né? Na real mesmo, eles estavam tornando o culto de adoração a uma prática exterior, né? Prática exterior é aquilo que não é de dentro para fora. Então eu faço do meu ato algo para mim, para minha melhora espiritual, entende? Então Jesus já veio mostrar que, não precisa mais disso, né? Ele fala sobre os rituais e as práticas dos fariseus, né? Na questão do copo, né? Vocês se preocupam tanto, né? Com o copo, né? Se ele está limpo, não? Vocês têm que se preocupar com o que está dentro de vocês, né? Então ele vem para mostrar isso. E aí o Tommy, voltando ao Caçadores de Deus, o Tommy fala sobre esqueça o culto e entretenimento, né? Então ainda no capítulo 4, lá na página 51, né? Ele fala, aquilo que agrada a Deus é bem diferente daquilo que nos agrada. Muito diferente. Muito, né? A morte do eu é algo tão especial e que não é uma ideia atraente para nós, mas sem dúvida ela agrada a Deus. Ele bate muito nessa tecla porque é a verdade, né? E vamos à primeira, né, passagem bíblica aqui, né? Em Salmo 103 diz, presta atenção, tá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí continua. Aí ele fala assim, não está escrito, ó Senhor, bendiga a minha alma. Você percebe a diferença?
bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, a palavra é, olha, alma, minha alma, bendize ao Senhor. Não quer dizer, ó Senhor, bendiga minha alma. Entendeu? É diferente. Ele, na verdade, Deus, o Tommy, ele se refere assim, e se a gente parar para pensar, com o nosso contexto hoje, 2025, com tudo que está acontecendo, começa a fazer sentido. E ele escreveu esse livro, meu Deus, foi em 1900 e bolinha, né? Depois eu dou os dados técnicos, né, melhor do livro. E ele fala assim, Deus, ele está farto de só dispensar bênçãos. Ai, como? Deus se cansa de abençoar. Deus, ele quer ser adorado. É buscar ao Senhor não pelo que ele faz. A gente já ouviu muito isso, né? Muitos pregadores já entenderam isso e eles pregam assim, tá certo, né? Que na verdade a gente deve buscar ao Senhor não pelo que ele nos oferece, mas por quem ele é. Simplesmente por ser o nosso Pai. Por isso que faz parte dos mandamentos honrar a pai e mãe, e eu sempre friso isso bem, principalmente na terapia, olha, teu pai pode não ter sido o melhor pai do mundo, tua mãe pode não ter sido a melhor mãe do mundo, né? Mas a palavra de Deus diz, honra pai e mãe. Então Deus, ele mostra para nós que, olha, não é pelo que eles fazem, é porque eles são teu pai e tua mãe. Pelo simples fato de ser pai e mãe. Então, aí ele transporta isso. Deus é tão maravilhoso. Então, ele ensina na nossa própria vida, na nossa rotina diária, né, como que a gente deve se dirigir a ele. Então, é honrá-lo simplesmente por quem ele é. Amém? Por quem ele é. Bom dia, Antônia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Faz sentido isso que eu estou falando? Né? E aí, nessa situação, olha, Deus está cansado, né? Ele quer que a gente desfrute do que ele é. E é possível desfrutar de quem ele é. Bom dia, Kelly. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Ele quer que a gente desfrute da presença dele, da face dele, né? Só que ele só quer quando nós estamos dispostos a morrer, não é mesmo? Para estar perto dele. Eita! Glória a Deus! Ele tem esse desejo, ele quer isso para quem está disposto a morrer, a matar o seu eu. E aí, eu cheguei a falar, né, que Deus, ele receia se aproximar, porque ele fala, né, olha, venham até mim, mas cuidado, né, então tome cuidado, né. Nós precisamos o quê? Dizer e sentir e viver, Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero ver a tua face. Tá? Então, assim, não interessa quem é você. Eu sei que a gente trabalha muito identidade cristã, porque 99% dos nossos sofrimentos é porque nós não sabemos por quem nós somos. Então, o nosso sofrimento vai diminuindo e vai ficando mais leve, o fardo, quando nós nos lembramos quem nós somos. Somos filhas de Deus, preciosidades, né? Menina dos olhos de Deus, somos essas escolhidas, não é? E aí o fardo vai ficando mais leve quando a gente vai se aproximando da nossa identidade cristã, né? Nós somos amadas do Pai. E
no fundo, não importa de fato quem nós somos nesse sentido, por quê? Porque é mais importante quem ele é, né? Então tem um louvor que eu amo, né? Que fala assim, mais de ti, mais de ti. Não sei se vai cortar, porque a gente não pode cantarolar nenhuma música, né? Que é de direitos autorais. E aí ele fala, e menos de mim, e menos de mim. Eu amo esse louvor, amo. Por quê? Porque é isso, é o se diminuir, tá? Mas reconhecer quem nós somos, sim, tá? Só que mais importa quem ele é. Ai, quem sou eu? Né? Vermezinho de Jacó. Teve uma época que eu ficava bem brava quando falavam assim, né? Ah, eu sou um vermezinho de Jacó. Por quê? Porque atrapalha um pouco essa questão da identificação da identidade cristã. Por que que atrapalha? Porque a pessoa confunde. Ela acha que ela é um vermezinho de Jacó e aí ela se exclui totalmente. Calma, não é bem assim. Vale mais quem é Deus, sim, mas eu preciso me reconhecer, entende? E não importa também se você é extremamente religiosa, vai para a igreja todo dia, tá na obra. Não, não é isso que vai fazer a diferença, não é isso que vai atrair a presença do Senhor, tá? O que vai pesar em tudo isso é o arrependimento e o quebrantamento diante de Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu acredito que sim. Mas sabe quando alguém, ou mesmo você, lê a palavra de Deus, e aí você abre a Bíblia e começa a ler, e vem as lágrimas vêm aos seus olhos? Um temor toma conta de nós. E a beleza da criação, a perfeição, constrange o nosso coração e começa a nos aquebrantar e a gerar esse sentimento da grandiosidade de Deus, entende? Então você não só se emociona, você de fato se arrepende, se aquebranta. Faz sentido, né? E aí outra passagem aqui nós temos em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer, nós não temos ainda noção da grandiosidade e plenitude de Deus. Por isso que mais para trás, né, que a gente já passou por essa parte do livro, ele fala sobre... tem um trecho que ele fala... Ai, me fugiu agora. Depois, na hora que eu lembrar, eu falo para vocês de novo. Amém? Então, aí ele cita João, né? Ele cita João. Quando João estava como um defunto ambulante. Já falamos sobre defunto ambulante, né? Porque se a gente busca morrer, o arrependimento ele gera a morte do nosso orgulho, né? E aí, se a gente busca morrer para sentir a presença de Deus, para estar próximo dele, para ver a glória de Deus, significa que nós somos como um defunto ambulante. E aí ele cita aquela situação que é muito comum em países que têm pena de morte, né? E aí o prisioneiro tá no corredor da morte, né? E o guarda lá na outra ponta grita, né? Defunto ambulante, para todos os prisioneiros saberem que ele está vindo ou indo para uma cadeira elétrica, enfim, né? Para morrer, entendeu? Então aí ele faz essa associação, né? De que nós somos defuntos ambulantes. E aí ele cita João, quando estava lá na ilha de Patmos, né?
que João era como um defunto ambulante, abandonado numa ilha deserta. Foi quando ele ouviu a voz e viu a face de Deus, Filho Jesus Cristo, que foi quando ele estava escrevendo o Apocalipse. Ai, que forte, né, gente? Glória a Deus. Meu amor, Marcelo Ramos, está aí. Te amo muito, meu esposo lindo. Então, aí essa citação está lá em Apocalipse 1,17, né? Ele se baseia ali. Quando João experimenta a morte, essa morte, né? A palavra diz que João caiu aos pés do Senhor como morto. Entende? Tá? Então é bem interessante. Aí seguindo no livro, né? A gente vai lá para a página 53. A gente está lendo o livro juntos, né? Praticamente. Ele fala ainda sobre João, aí ele fala sobre João Batista, né? Então, quanto mais eu morro, mais o Senhor se aproxima. João Batista também conhecia, né, esse segredinho, que é um segredo que Deus nos revela desde o princípio, né? Desde o início. Lá em Mateus 11, versículo 11, né, que fala: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, né, falando sobre a importância de João Batista. Por quê? Porque João, ele compreendeu, né, esse princípio pouco conhecido, né, que sobre todo o ministério, culto e adoração. Então, é um princípio que deveria ser o alicerce e base de toda a nossa vida ministerial e espiritual, da nossa vida, porque não existe partes da nossa vida que Deus não participe, né? Então, tudo na nossa vida, Deus está lá. E em João 3,30, né, que ele fala: convém que ele cresça e que eu diminua. É o louvor que Deus tocou meu coração e que eu amo, né? Que é mais dele, menos de mim. Então, quanto menos espaço eu ocupo, mais sobra espaço para ele. E o que é o meu espaço? O meu espaço são coisas que só dizem respeito a mim. Então eu posso me cuidar? Posso tirar um momento para cuidar do cabelo, para cuidar da unha, para cuidar da pele, para cuidar dos estudos, né? Eu que voltei agora para a faculdade, que eu tinha feito uma pausa, né? Tinha trancado, aí voltei para a faculdade de pedagogia. Aí é uma coisa que exige tempo, né? Tem que estudar, tem que fazer prova, né? Tenho prova toda semana. Então eu, né, me dedico ali a estar estudando. Posso? É bom? É bom, né? Me ajuda bastante, né? Porque exercita aqui esse cérebro, né? É bom. Mas nunca o tempo que eu uso para mim, tá? Mesmo que seja para honrar lá minha mãe, né? Meu pai já é falecido. Aí eu, né, mãe, né, tiro um tempo para conversar com ela, para visitar, né, meus irmãos, né, meu esposo, minha filha, né, meus enteados. Eu posso curtir tudo isso, né? Só que o meu tempo para comigo, para o meu bem-estar, nunca deve ser maior do que o meu tempo com Deus. É um desafio, viu? Porque nós temos 24 horas no dia, precisamos descansar, precisamos trabalhar, precisamos dar atenção para as pessoas, não é? E precisamos o quê? Colocar o Senhor mais importante do que tudo isso. Então, quanto menos espaço eu ocupo, mais sobra espaço para Ele. Amém? Então, às vezes você vai orar e aí você olha, não estou sentindo nada, vou levantar. Né? Amém, Senhor, eu sei que o Senhor me ouviu, mas eu não senti a tua presença. Aí eu levanto e vou fazer outras coisas. Não, vale a pena ficar um pouquinho mais de joelho dobrado, vale a pena
Lê um pouco mais a palavra até que o coração fique aquebrantado. Vale a pena, porque você está honrando ao Senhor. Tudo, obviamente, bem dirigido pelo Espírito Santo. Eu sempre toco aqui no assunto de um colega que eu tive de trabalho há muitos anos atrás. Ele era, eu creio que novo convertido, eu creio que não fazia muito tempo que ele estava nos caminhos do Senhor. Eu não era, né? Eu era espírita. E sempre Deus colocava uma pessoa, né, cristã de bom coração, com muita paciência para me evangelizar. E ele foi um dos que Deus colocou. E tanto ficou na minha memória a história dele. Porque na época eu não entendia, eu criticava, porque ele parava o trabalho para ir orar. Então, às vezes, nós estávamos numa correria na loja, éramos todos vendedores, e aí tava aquela loucura, né? Dezembrou, e aí uma correria para lá e para cá. Cadê o fulano? E aí ia procurar, e eu sempre fui assim a mais, né, a mais sensível, né, a mais amiguinha ali deles. Aí, deixa que eu vou procurar. Aí eu sabia que ele estava no vestiário trancado, orando, né? E aí eu ia lá, batia, sim, né, falava com ele. Aí ele, oi. Aí eu perguntava, tá fazendo? Ele, tô orando. Eu, filho, desce. Desce, que a loja tá pegando fogo. E entende? Então ele procurava ocupar o tempo dele com Deus, mas não tinha esse equilíbrio. Deus é bom, ele sabe das nossas necessidades, ele entende bem o que a gente precisa, né? Ele sabe, ele nos conhece e ele sabe do nosso esforço. Então, seja prudente, mas administre. Tá? E aí você tira o seu tempo, nem que seja para acordar mais cedo, dormir um pouco menos, 1 hora a menos por um período, não vai te estraçalhar, né? Mas vale a pena, entende? Então, João Batista, né, ele descreveu bem isso. E se a gente diminui, ele pode crescer, certo? João Batista, ele foi um sábio, né, em reconhecer esse verdadeiro provedor, né, da nossa vida diária, tá? E provedor dos nossos dons e ministérios. Ele é quem nos garante essa ferramenta, tá? Que o tome, explica várias vezes aqui, eu não quero diminuir, né, os dons espirituais, né, mas que muitas vezes esses dons são utilizados como brinquedos, né? Em João 3:27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então é só Deus quem nos dá tudo. Absolutamente tudo. A própria palavra diz que tudo e todos pertencem a Deus, mesmo aquele que não aceitou Jesus ainda, tá? A outra passagem que ele cita aqui em Apocalipse 12:11, tá? Que ele fala sobre os limites, né? Existem limites, haverá limites, né, para isso, como eu citei, né, o meu colega que, né, se apartava lá do serviço para buscar o Senhor, né? Existem limites, né? Ele até brinca, fala, procure o Senhor Enoque, né? Porque ele demonstrou que nós podemos literalmente andar com Deus, mas morreremos durante a caminhada. E aí lá em Apocalipse 12:11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não posso amar mais a minha vida, sabe? A minha casa, a minha rotina, o meu trabalho, mais do que ao Senhor. Amém? Bom dia, Toninha, paz do Senhor, que Deus abençoe. Então, será que nós estamos evitando essa morte? Pergunto para você, será que nós estamos evitando essa morte? Né?
Será que nós queremos as bênçãos de Deus na nossa vida? Quer dizer, e que bênçãos são essas? Quais são as bênçãos que nós estamos buscando? A maior bênção, tá? Não vem das mãos do Senhor, mas da face dele. Quer dizer, a maior bênção, aqui quando o Tom escreve isso, ele está querendo dizer que a nossa maior bênção não é aquilo que o Senhor faz, não vem das mãos, mas vem da face dele, quer dizer, da presença, né? Desse relacionamento com ele, dos momentos que você tem com ele. É aí que está a tua bênção. São os momentos que você tem com ele, né? Quando finalmente a gente consegue contemplá-lo e conhecê-lo, nós encontraremos a fonte de todo poder. Glória a Deus. E só que assim, essa bênção, aí ele já entra num outro tópico, né? Essa bênção, ela tem um custo, né? Qual é o custo? Toda a carne deve morrer na presença de Deus, né? E aí, ele fala assim, o Deus de Moisés que quer se revelar a nós, mas esta não vai ser uma bênção sem ônus, é preciso disposição para morrer para que ele se aproxime. Chega a ser repetitivo, né? Mas é porque a gente precisa entender mesmo isso, né? Escreve aí, tá? Escreve aí, muda-me, Senhor, né? Porque se a gente for mudado, todos ao nosso redor também serão. Então eu preciso mudar, eu preciso morrer para esta vida, para viver em Cristo. Então escreve aí, muda-me, Senhor. Por que eu estou falando escreve aí? Porque são atos proféticos como escrever, falar, entende? Que gera o hábito, o novo hábito. E nós buscamos a mudança, tá? Então, Senhor, muda, Senhor, faz, Senhor, me ensina, Senhor, me mostra, tá? Muda-me, Senhor, eu preciso mudar, porque do jeito que eu tô, não, eu quero mais da tua face, eu quero mais da tua presença, então me muda, me ajuda, escreve aí, muda-me, Senhor. Porque isso é um tapa na cara do inimigo, que muitas vezes vira para você e fala, você não mudou nada, você tá na igreja e nem mudou. Quantas vezes você já não ouviu isso? Você não muda. Ah, é? Tá. Espera pra ver. Vou mudar. Eu vou mudar. E aí eu mudo, tudo muda ao meu redor, né? Ele quer, Deus, ele quer ver uma igreja, né? E aí ele cita aqui, cheia de Davis. Pessoas que buscam o coração de Deus. Então eu não estou buscando carro, casa, emprego, dinheiro. Não, eu estou buscando a presença dele. Por quê? A presença dele. Olha só, no Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, certo? Então, onde a Arca da Aliança estava, ele já mencionou aqui sobre isso. Onde a Arca da Aliança estava, ali existia o quê? Presença de Deus, certo? E bênção. Porque aonde há a presença de Deus, existe a bênção do Senhor. Buscai ao reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não me preocupo mais quanto que eu vou receber no final do mês. Não estou mais preocupada, que nem a gente trabalha muito na internet e aí tem essa coisa da métrica digital, né? Seguidores, curtidas, visualizações, papapá e tal, quantas pessoas estão na live e tudo mais. E eu não tô preocupada com isso. Por quê? Só o fato da gente estar aqui, tá? Explanando aqui sobre essa obra, né? Sobre a palavra,
sobre o livro Caçadores de Deus. Isso daqui já é suficiente, entendeu? Deus honra, e Deus tem honrado. E Deus vai te honrar só porque você está aqui. E Deus vai te honrar ainda muito mais se você compartilhar. Não por causa da Angelitinha. Não é pro nome da Angelitinha sair pipocando por aí. Não. É porque essa palavra vai alcançar vidas. Vidas que às vezes nunca ouviram falar nisso. Às vezes estão na igreja e nunca pensaram desse jeito. E aí, de repente, aqui em 2, 3 minutos que ela assiste, às vezes ela nem assiste tudo. Às vezes 1 minuto que ela assiste é suficiente para o Espírito Santo derramar ali a presença de Deus na vida dela, porque ela tem sede e fome. Você não tem noção de como o povo tem sede e fome de Deus. A Angelita, mesmo aqueles que não conheceram Jesus, mesmo aqueles que não aceitaram Jesus ainda, sim, principalmente. Por que principalmente? Porque quanto mais a gente se achega a Jesus, menos fome a gente tem, no sentido de não somos necessitados, mas a gente vai sendo saciado, entendeu? E aí quem não conhece tem muita fome, só que está buscando os lugares e nas coisas erradas. Não tem noção de onde buscar, entendeu? Então compartilha. Por quê? Aí Deus ainda vai te honrando mais e mais. E é o colocar nas mãos dele, né? Então, assim, ele quer ver essa igreja cheia de Davis que buscam o coração dele, né? E não somente as suas mãos, quer dizer, aquilo que ele pode fazer. As mudanças, elas vêm sobre aqueles que estão, que não estão buscando só suas ambições, né? Então eu tenho as minhas ambições, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as coisas que eu desejo aqui na Terra, né? Eu tenho, você tem, todos nós temos sonhos, né? Quantas pessoas aí, eu sonho com um carro assim assado, né? Um carro desse jeito, né? Uma vida assado desse jeito. Quantas pessoas, né? Tem sonhos, sim, nós temos. Só que as mudanças na nossa vida, elas não vêm por causa destes sonhos, dessas ambições, tá? Eu sei que a gente tem ferramentas, né, para exercitar, tá, a nossa mente. Então, eu pergunto muito para as mulheres, né, que eu atendo, né, quais são os seus sonhos? Angelita, eu sonho em comprar uma casa. Legal, anota aí. Anota, vamos fazer uma lista dos sonhos. Então, a gente faz a lista dos sonhos. Mas essas ambições, não são elas que motivam a nossa mudança de comportamento. Não. O que motiva a nossa mudança de comportamento não são essas coisas, mas sim quando nós buscamos os propósitos de Deus. Qual é o propósito de você querer mudar de casa, entendeu? Aí começa a fazer mais sentido. Qual é o propósito de você querer trocar de carro? Qual é o objetivo, né, disso? Entende? Tá? Bom dia, Maria Tereza, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor. A Toninha aqui, olha, compartilhado com sucesso em 10 grupos. Amém, Toninha. Que Deus te honre, né, por esse desejo do teu coração, para que vidas sejam alcançadas. Amém? Então, o Senhor, Ele deseja que a gente esteja tão sensível que uma brisa suave, tranquila, tá? Já quando a brisa da presença do Senhor está se aproximando, que a gente possa sentir, que a gente esteja tão sensível que a gente possa sentir. Por isso que a palavra de Deus, ela não é uma brisa suave da presença dele, ela é a presença dele nua e crua, né? Na lata. Mas muitos têm dificuldade de sentir a presença de Deus quando leem a Bíblia. E a gente deveria sentir, não deveria? Porque é a boca dele na terra, é a Bíblia, tá? Deus só levanta profeta quando a gente tá meio bobinho aqui com a palavra. A gente não tá meio abobado com a palavra, não tá entendendo. Aí ele levanta profeta.
Porque os profetas são necessários na terra. Por causa disso. Porque nós temos dificuldade de entender a profecia maior que é a palavra dele. Aí Deus levanta profeta para ainda revelar coisas meio esquisitas, meio cabeludas da nossa vida. Entendeu? Tá? Então, só a gente tem que estar sensível o suficiente para, ao ler a palavra, que é como se fosse uma brisa suave da presença dele. Não é. Mas nós precisamos estar sensíveis, pelo menos. Entendeu? Faz sentido o que eu tô falando, né? Então, nós queremos vida, mas o Senhor está buscando a nossa morte, a morte do nosso eu, do nosso orgulho. Amém? Nós precisamos nos arrepender para a gente preparar cultos para agradar a Deus, né? Nós precisamos nos arrepender porque muitas vezes preparamos cultos para agradar aos homens, tá? Ao invés de prestar a Deus a adoração que ele merece. Então, cada liturgia, cada igreja, né? A gente já está caminhando já aqui para o finalzinho, tá? Já vamos encerrar já. Cada igreja, cada templo, eles têm uma liturgia para apresentar a sua adoração a Deus, certo? Então, muitas vezes, essa intenção de adorar a Deus, ela não está em primeiro plano. Tá? O que está em primeiro plano é agradar aos homens. Então, para agradar aos homens, muitas vezes, fecha-se com muita rigidez horários. Gente, às vezes o Espírito Santo está se manifestando ali, naquele lugar. E aí não, olha, deu a hora. Porque tem que ter ordem e decência. Nós temos que ter o coração sensível o suficiente para perceber a presença de Deus e não, peraí, o Espírito Santo está aqui. A glória de Deus está se manifestando. Corações estão sendo aquebrantados, né? Peraí, não, vamos passar um pouquinho sim. Mas vai ter o irmão lá, o maior dizimista da igreja, chato. Ele gosta de coisa... Não, tem que terminar 9h30, tem que terminar 9h, sei lá que hora que termina, né? Lá o culto. Não, tem que terminar na hora certa. E aí, preocupados com aquele irmão. Entendeu? Não, Deus, tá bom até aqui. Entende? Isso eu tô falando assim, do mais comunzinho, tá? Do mais comunzinho. Nós sabemos de coisas bem mais complexas em relação a se preparar cultos para agradar homens, tá? Às vezes, vamos supor, vamos tirar tudo isso daqui, não, porque, não, nada de conforto, nada de ar-condicionado, nada de cadeirinha estofada, porque isso daí é para agradar homem. Peraí, às vezes você está tirando algumas coisas achando que é para agradar o homem e está fazendo outras que também está agradando o homem. Entende o que eu falo? Tá? Então tá tirando coisas que aparentemente agradam ao homem e desagradam a Deus e tá mantendo outras que são piores do que se tivesse uma cadeira estofada e um ar-condicionado. Entendeu? Tá mantendo às vezes gente que está no pecado, fazendo coisas dentro da igreja. Entende? Então, daí vai. E aí vai além, né? Então ele fala sobre isso, tá? Então Deus, ele quer o quê? Que a gente que a nossa carne seja mortificada, né? Então, olha só, deixa eu não sei se eu vou conseguir ler, Maria Tereza. Peço orações para o meu filho Paulo César e Evandro, os dois vão operar a boca, os dentes ficam moles desde pequeno, né, em tratamento, mas não adianta. Amém, a gente vai estar orando, tá? Quem quiser deixar pedido de oração, pode deixar, tá bom? Eu sei que é uma live especial, né, sobre caçadores de Deus, mas nós também intercedemos, né? Nós oramos e em nome de Jesus, tá? Que essa cirurgia seja um sucesso,
e que Deus dê a plena restituição aí da saúde. Amém? Olha só, tem outra aqui, fazer algo para agradar o homem é um erro terrível que o ser humano comete. Sim, a Antônia está comentando, né? Temos mais aqui um pedido de oração pela família, né? Deixa só sair esse... Deixa eu ver se eu consigo isso. Especialmente por minha nora que está grávida, muito feliz. Vem o primeiro neto ou neta. Glória a Deus, que Deus abençoe. Sim, né? Vamos estar orando aí pela sua nora. Amém? Glória a Deus. Marisete também pedindo oração, né? Pela família, tá? Eu continuo fazendo a intercessão, tá bom? Continuo colocando os nomezinhos lá no nosso caderno de oração, tá bom? E para a gente estar encerrando aqui, né, essa segunda parte da live, né, quando a gente começa a sentir o cheiro da fumaça no ar, né, e a gente já consegue sentir o odor da carne queimada, quer dizer, quando os nossos pecados começam a ser alcançados pelo arrependimento, isso é desconfortável, tá? Deixa eu passar aqui o ônibus, faz bastante barulho. Então, olha só, isso é bem desconfortável para a nossa alma, né? E é o que acontece no meu trabalho. Eu escolhi trabalhar com terapia cristã porque para mim fez mais sentido, né? Ajudar as mulheres nesse processo. E é mais ou menos isso que acontece na terapia, tá? Porque a terapia cristã, ela é para ajudar a mulher a encontrar a sua identidade e a viver uma vida mais leve. Esses dias eu publiquei até o áudio da Ellen, né? Falando sobre as conquistas dela, e ela super feliz. Ai, Ellen, eu posso compartilhar? Porque, olha, realmente, o que ela falou é o que representa o resultado, né? E só que, veja bem, durante esse processo, quando é o próprio Senhor, ele vem trazer um novo significado para a nossa história, é literalmente a nossa carne queimando, né? Literalmente a nossa carne queimando. Olha só, quem é que tá falando aqui? Deixa eu ver, eu não consigo porque some os... Eu vou colocar o dedo e aí some o nomezinho da pessoa. Edivânia. Bom dia, Gilita, paz do Senhor Jesus. Hoje, quando me dei conta, eram 8h40. Pensei, poxa vida, não vou entrar na live, pois já está encerrando. Depois pensei, vou entrar sim. Glória a Deus. Vou entrar por um momento. Glória a Deus. Meu Deus, é bastante coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler, Edivânia. Não consigo ler porque atrapalha o momento que você estava falando. 1 minuto que você escuta a palavra de Deus, ele irá falar com você, pois o povo está sedento de Deus. E sim, como sempre, Deus usando sua vida. Amém, Edivânia. Glória a Deus. Deus continue te usando e abençoando. Amém, amém. E é isso, né? Que bom que você entrou. Seja bem-vinda, bom dia, paz, né? E aí, para a gente encerrar, Lucas 15:10 fala: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ai, gente. Toda vez que nós reconhecemos, Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor, me muda, muda-me, Senhor, muda-me, Senhor. Toda vez que isso acontece, há júbilo nos céus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, tá? Então, morte e arrependimento na terra levam a alegria e regozijo aos céus. Precisamos nos arrepender todos os dias. É todo dia, gente. Não é salvo, sempre salvo, tá? É todo dia. Todo dia. Se você está faminto por um avivamento, tá? Ele diz assim, eu tenho uma palavra do Senhor para você. O fogo não cai sobre altares vazios. Aleluia. Aleluia, preciso de sacrifício. O fogo vai descer para queimar o quê?
O fogo dos céus desce sobre altares cheios de sacrifício. Por isso que altar não é local de regozijo. Regozijo e alegria é no céu. O céu se regozija. O altar é lugar de sacrifício, aonde eu levo, eu entrego as minhas mazelas, a minha podridão, os meus pecados, todos os dias. Todos os dias eu preciso entregar ao altar do Senhor. E aí o fogo desce. Para que haja fogo sobre o altar é preciso sacrifício. Sacrifício. Nós temos orado para que o fogo dos céus caia, mas o altar está vazio. O que eu estou entregando? O que eu estou entregando ali no altar? Tá? E, para finalizar, John Wesley disse: eu me coloquei no meio das chamas para que as pessoas pudessem me ver queimando. Aleluia! Ele se colocou sobre o altar. Quer dizer, o que ele disse? Ele disse: olha, eu preciso me arrepender, que a minha carne queima. Eu me coloco. Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco em sacrifício. Mas Jesus já morreu na cruz, né? Para pagar os nossos pecados. Não preciso. Não. Por amor a Cristo, eu morro. Sabe por quê? Se a gente não morrer hoje por amor a Ele, tá? Se a gente não morrer hoje, morreu o nosso eu, os nossos orgulhos, o nosso pecado. Se a gente não morrer hoje, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, tá? E se ele voltar e eu não tiver num processo de morte do meu orgulho, dos meus pecados constante, ele vai voltar. E aí eu posso ficar. E depois o que está escrito só vai ir para o céu quem morrer na carne. Por quê? Porque o anticristo, porque a realidade vai ser outra e vai ser colocada em xeque. Você é cristão? Você se confessa cristão? Então você vai morrer. Aí nessa hora vai ter gente que não, vai pensar no filho, na filha. Eu vou matar teu filho se tu né, não negar. Nega? Quer dizer, aí a gente vai ter que morrer mesmo. Entendeu? Então, não é melhor morrer agora? Matar os nossos orgulhos, os nossos pecados? Morrer para o mundo? Para vivermos em Cristo? É melhor, né? E aí Jesus volta e a gente vai com ele. Amém? Nós encerramos aqui hoje a segunda parte da live 4, foi bem comprido, né? E aí na próxima semana nós trazemos o capítulo 5, que ele já pergunta assim: vamos fugir ou entrar? Vai ser forte, hein? Então, conto com você aqui, tá? E não esqueça de compartilhar essa live com mais 3 amigas, tá bom? A Toninha já chutou o balde, já compartilhou com 10 grupos. Já foi uma pancada de gente. Glória a Deus, né? E você que tá aí, que ainda não compartilhou, compartilhe com mais 3 amigas, tá bom? Que Deus com certeza vai falar com elas, assim como chamou a Edivane aqui para participar desse finalzinho. Amém? Vamos orar para a gente encerrar, apresentar os pedidos de oração, né? Tá certo? E quem quiser pode mandar no privado também, né? Outros pedidos de oração, tá bom? Manda lá no meu WhatsApp 13996077878. E esse vídeo vai estar no YouTube daqui a pouco, né? Que eu já baixo, já boto no YouTube, tá certo? Amém, meu esposo, já compartilhei, glória a Deus. Glória a Deus, obrigada, meu amor é sensacional, ele sempre compartilha, né? Amém. Um ótimo domingo, sim, para todos vocês. Obrigada, Toninha. Vamos orar, amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai,
Ah, Senhor, obrigada, obrigada por esse estudo, por esse ensinamento, pela tua palavra. E mais nesse dia, Senhor, nessa busca pela tua glória. Realmente, Senhor, não é algo que é assim tão simples, tão fácil para nós que estamos mergulhados neste mundo. Nós vivemos num mundo de aflições, mas para a glória do teu santo nome, o Senhor nos deixou uma palavra. Tende bom ânimo. Aleluia. E é o que nós buscamos, Senhor, todos os dias. Ter bom ânimo, buscar a tua presença. E se for necessário, e nós sabemos que o Senhor quebre o vaso, que o Senhor venha destruir tudo aquilo que nos impede de ver a tua glória, de sentir a tua presença. Porque para nós é vida nos ossos, é vida na carne, é vida no espírito e na alma, saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está nos dirigindo os passos, estar no centro da tua vontade. Deus, nós só temos que te agradecer, mas eu também quero, Senhor, te pedir. Senhor, pedir por cada uma destas pessoas que foi colocado aqui os nomes no pedido de oração, a todos que já estão no nosso caderno de orações. Senhor, coloca as tuas mãos. Vai de encontro aos médicos, Pai, nessa cirurgia que os teus filhos vão passar na boca. Senhor, coloca as tuas mãos, que seja um sucesso essa cirurgia e a recuperação. Também na vida da tua filha que está grávida, Senhor, para trazer à luz, Senhor, uma criança que o Senhor já fez o projeto, que já está tudo preparado, que o Senhor escolheu este pai e esta mãe. Ah, Deus, coloca as tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Senhor, a cada filha, filho teu que está aqui, Senhor, acompanhando essa jornada. Porque é uma jornada não só desse livro, Caçadores de Deus, é uma jornada de vida. Porque esta live, esse momento tão pequeno comparado ao nosso dia inteiro, é tão pouco, mas é tão profundo, é tão necessário para a nossa alma e faz parte da nossa jornada da vida. Pai, coloca as tuas mãos, abençoa, dirige, dá sabedoria para as tuas filhas, para os teus filhos. Senhor, que hoje seja um dia extraordinário na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na vitória, eu creio na cura do corpo, da alma, do espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus disser que sim. Aqui na paz do Senhor.